Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Chuva de Leads. Hoje a gente vai falar sobre por que os leads estão te deixando no vácuo. Você está gerando lead aí, mas por algum motivo a galera está ficando no vácuo. E hoje a gente vai falar como que você vai fazer para parar com isso. Roda a vinheta. Thiago, a gente gerou a campanha, fizemos uma campanha lá, trouxemos um monte de lead pro cara, um monte de lead pro comercial, só que o comercial entra em contato e os leads simplesmente não respondem. Aí fica naquela, pra que o cara preenche um formulário então se ele não vai querer responder? O que está acontecendo? Qual que é o problema? O erro é de quem? É do marketing? É do vendedor? O que a gente pode fazer? Boa. Acho que hoje a gente vai falar de uma etapa do processo de vendas como um todo, que particularmente eu gosto bastante porque ele tem muito o que a gente chama de quick win, de ganhos rápidos, de pequenas coisas que a gente pode acionar e que mudam o jogo dentro de um processo de venda e que o contrário também é verdade. Se ele não for feito, é ali que pode cagar demais toda uma operação de marketing que se esforçou para pensar em campanha, se esforçou para pegar o dinheiro da empresa, gastar de um jeito coerente, otimizar as campanhas, gerar o lead, enviar para a mão de uma equipe comercial com SDR, com BDR, com pré-vendedor, um monte de termos startupeiros aí que, enfim, eu estou mais ou menos acostumado a trabalhar com eles, mas que nem todo mundo que conversa com a gente está habituado, mas é a transição entre o marketing e vendas. E muitas vezes existe essa frustração de que o marketing se esforçou pra caramba, mas parece que a coisa não vira. Ou o intelecto da equipe comercial é bom, os vendedores são bons, sabe fazer spin selling, sabe aplicar um monte das técnicas e um monte das boas práticas que a gente falou nos últimos podcasts sobre venda consultiva, mas parece que mesmo assim tem alguma chavezinha ali que não foi virada ainda e que pode fazer total diferença numa operação. E aí, onde que a gente vai chegar? A gente vai chegar nesse intervalo entre o lead gerado e a reunião marcada. Boa, cara, esse podcast é meio pra mim, assim, porque antes de te conhecer, de ter o treinamento contigo e tal, em um dos projetos eu tinha esse problema, tipo, gerava muito lead, só que não tinha resposta. E aí, cara, se você for procurar na internet, você vai ver um monte de fanfarrão falando um monte de coisa diferente, de, técnicazinha e tal pra galera, pra você conduzir alguma coisa no WhatsApp que na prática não funciona. Então, pra gente acabar com isso e falar quais são as boas práticas que você tem que usar pra que a galera te responda e eventualmente até nem seja nesse primeiro momento. Mas quais são as boas práticas? Boa. E como boa parte das coisas que a gente fala aqui, muitas delas não são um uau dizendo puta que pariu, nunca ouvi falar disso na vida. Na verdade, muitas vezes é o contrário. Feijão com arroz bem feito. E aí, eu vou falar de um dos maiores feijões com arroz que existem no mundo de vendas, mas que é nele que a gente precisa bater. Agilidade no tempo de atendimento. Cara, Gabriel, é inconcebível para mim a ideia de que não é verdade de que você vai vender mais se você atender mais rápido. E que o contrário também seja verdade. Quanto mais devagar nós entrarmos em contato com a pessoa que levantou a mão, com o lead que foi gerado, naturalmente esse cara vai buscar o concorrente, naturalmente esse cara já vai pensar, eu demonstrei interesse, mas ninguém veio falar comigo. Ou ele esquece que preencheu o formulário. Cara, na internet você tem 300 mil ofertas acontecendo ao mesmo tempo. Em marketing digital tem muito nisso, né? A gente envia um anúncio bastante intuitivo, a pessoa gostou na hora, apertou o botão e falou, gostei, quero conversar com esses caras. 24 horas depois, esse cara já fez um monte de outra coisa na vida, ele já voltou para casa, já teve que ir no supermercado, resolver um monte de coisas, existe uma boa possibilidade desse cara ter esquecido que converteu na tua empresa nas 24 horas anteriores. Então, esse é um dos grandes pontos que a gente precisa bater, cara, porque isso parece ser muito simples e faz total diferença. E aí, começando a ser um pouco mais prático, o quão rápido precisamos ser, Gabriel? Se for para você me dizer assim, cara, numa operação de venda complexa, numa empresa normalmente B2B, se fosse você aí gerente de vendas, qual é o tempo ideal que você diria para a tua equipe de pré-vendas ou para qualquer pessoa que precisa atender o telefone, ou mandar um WhatsApp, ou mandar um e-mail para mostrar interesse? Quanto tempo você iria dizer? Cara, para mim, agora que eu já conheço o gráfico,
já conheço aquela curva, cada minuto importa, literalmente. É isso, cara. E essa é a parte surpreendente dos números e que legal que a gente já teve um episódio sobre a importância dos números para tomada de decisão. E, cara, o que você falou é verdade, cara. Literalmente, os gráficos mostram, e se quiser a gente pode mandar alguns materiais da MeTime, alguns materiais de alguns lugares que fazem esse tipo de pesquisa e mostram de forma numérica essa verdade que a gente está contando aqui, mas que o gráfico decrescente é bizarro, cara. A diferença entre o lead ser convertido e esse lead receber um alô 1 minuto depois, ou 5 minutos depois, ou 15 minutos depois, ou 1 hora depois, só nesse intervalo do 0 até 1 hora, o gráfico já faz lá embaixo. Imagina o de 1 hora até 6 horas, que é o período da manhã até o período da tarde, então lead gerado de manhã e que só entrou em contato à tarde, ou o lead que foi gerado à tarde e só entramos em contato na manhã do próximo dia. E aí eu nem preciso falar do que acontece quando a gente faz 24 horas depois. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro, cara. Cada minuto faz diferença, e isso, se você conseguir ter uma operação em que muitas vezes nem é tão complexo de fazer isso. Então, é muito mais uma questão de priorização e, de verdade, Gabriel, de esforço. Sentar a bunda na cadeira, estar na frente do computador, disponível para isso, e não se auto-sabotar dizendo, o lead acabou de chegar. Deixa, daqui a pouco eu entro em contato com ele. Não. A primeira coisa que você precisa fazer na sua vida de vendedor, ou de pré-vendedor, ou de qualquer pessoa que esteja nessa área é, se o lead chegou, liga pro cara. Liga pro cara. Ponto. Boa. E como é que a gente faz? Tipo, beleza, uma objeção pode ser, cara, mas se ele mandou, se o lead caiu 6:30 da tarde e não tenho mais vendedor, eu vou entrar em contato só amanhã. Existe alguma forma da gente deixar esse processo mais rápido entre a caída do lead e ele aparecer aqui para eu entrar em contato, ou eventualmente até fazer uma automação para que o primeiro contato seja automatizado? Boa, tudo isso é super possível. Existem vários softwares de mercado aqui que, sei lá, se quiserem patrocinar a gente fala sobre eles. Tem uns espaços para patrocinadores? Mas sim, isso é possível. Mas eu também acho que esse não é o game changer do bate-papo. Para quem está começando do zero, se o lead foi gerado às 5h48 da tarde e às 6 da tarde todo mundo vai embora e não dá para entrar em contato com ele, beleza. Estabeleça como prioridade a primeira coisa que você fizer amanhã de manhã é entrar em contato com o cara. Mas assim, também não é nada complexo se você fazer uma automação de e-mail dizendo nós recebemos o seu lead, sabemos que você existe, amanhã de manhãzinho o nosso vendedor vai tentar ir falar contigo. Isso normalmente já é suficiente para quem está começando do zero. Mas ali a gente está falando de uma situação que é o final do dia. E que, querendo ou não, as pessoas precisam ir para casa, descansar e a extrema minoria das empresas tem operações de 3 turnos, 24 horas. Acho que esse não é o ponto. Aqui o grande foco é, o que vamos fazer se o lead foi gerado às 9 e pouco da manhã, às 10 e pouco da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, onde é humanamente muito possível ser rápido em trocar uma ideia com essa pessoa. Você quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Boa. E aí eu fui consciente quando eu falei a palavra liga para a pessoa. Liga para a pessoa. Não sei se você percebeu, mas pode surgir uma objeção muito óbvia da galera dizendo, mas como assim as pessoas atendem no telefone? Por que não mandam WhatsApp? Por que não faz de outro jeito? Então, acho que eu queria ir para esse lado também. Era aí que eu queria chegar, porque, cara, aqui quando a gente já fez eventualmente processos de SDR para ajudar em algum processo comercial de algum cliente, acontece a questão de ter medo de ligar. E eu acho que isso é uma coisa que, a objeção, a pergunta de será que as pessoas atendem, eu acho que pode ser uma coisa mais, uma objeção para a pessoa não querer ligar do que eventualmente atender. É o que eu concordo contigo também, cara. E a maioria das pessoas tem medo de realmente botar a mão no telefone porque é muito mais confortável mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, porque hoje em dia é considerado intrusivo, né? Você realmente ligar para uma pessoa. A maioria das pessoas até avisa antes, né? Ô, Gabriel, posso te ligar rapidinho? Você atende o telefone, aí o cara te autoriza e você atende. E isso é justo, isso é verdade, isso acontece. Nos últimos anos,
Eu não tenho um número aqui para poder te comprovar dessa vez essa tendência, mas boto fé que deve existir, mas de que a tendência é as pessoas cada vez menos atenderem o telefone assim de primeira. Mas isso não tira o fato de que, se a gente fizer um exercício bem rapidinho, e imagina comigo se você acha que isso é plausível, tá, Gabriel? Imagina que você gerou um lead na tua operação, você é o marqueteiro, e é o vendedor também. Boa. Você fez a campanha, gerou o lead apertou o botão para conversar com o consultor, pedir um orçamento, enfim, levantou a mão de alguma forma. Você acha que é minimamente plausível se esse cara apertou o botão, esse lead entrou no nosso CRM e, cara, esse literalmente em intervalo de alguns poucos minutos, 1 minutinho, 2 minutinhos, 5 minutinhos, a gente botar a mão, antes de enviar o WhatsApp, já tentar fazer uma ligação. Cara, você acha que não é plausível a pessoa vincular e dizer, acabei de fazer a conversão e esse cara já está me ligando? Será que vale essa tentativa? O que você acha? Cara, eu acho que, pensando no meu comportamento, talvez eu fizesse associação, não sei se eu atenderia. Mas eu acho que, de qualquer forma, é válido tentar, porque, cara, a gente precisa testar as possibilidades. Né? É ali que eu quero chegar. E se a gente replicar isso para uma pessoa que faz 100 tentativas de ligação por dia? Que faz um monte de tentativas de entrar em contato com alguém. Na minha experiência, e que qualquer experiência pessoal não é estatisticamente válida, mas que na minha experiência, às vezes em que eu consigo ser ágil o suficiente, de o lead caiu no meu CRM, e literalmente segundos ou pouquíssimos minutos depois, eu já boto a mão no telefone e tento ligar. Mais da metade, você está certo, não atende. Mas aquela minoria, que eu vou chutar uma porcentagem aqui, de 30% de pessoas que atendem o telefone porque pensam, puta, será que é a pessoa que eu acabei de fazer o cadastro? A pessoa atender. A minha experiência é, a pessoa se impressiona muito. A pessoa fala, sério? Eu acabei de apertar o botão aqui, vocês já estão me ligando? Nossa, puta, que legal que vocês já estão entrando em contato comigo. Então, eu realmente boto fé que se a gente fizer isso em escala e tiver esse tipo de reação com 10 ou 20% das pessoas que a gente tenta fazer essa ligação logo depois que a gente faz, a gente já abre uma porta gigantesca que nem é rapport. A gente nem precisou fazer rapport, mas essa pessoa já, de forma subconsciente, provavelmente elevou o entendimento de credibilidade que a minha empresa tem com ele. Porque eu fui muito ágil e já falei, sou eu mesmo. Você acabou de apertar o botão, já vi que você caiu aqui, estou interessado em trocar uma ideia contigo. A conexão é bem maior em relação a uma ligação do que uma mensagem no WhatsApp. Isso, né? E sem tirar o fato de que você já tem a oportunidade de usar voz, usar a voz falada, que é muito mais pessoal, é muito mais interessante do que a neutralidade do WhatsApp. Então, sem querer se estender muito em bater nesse ponto, porque eu acho que ele é game changer, mas ele não é o que faz as pessoas, ou o que faz as operações mudarem tudo na história da operação de vendas. O que eu quero, tentar evangelizar um pouco é que ainda vale essa tentativa se você conseguir construir uma operação que é capaz de entrar em contato rápido. E se isso não for possível, tudo bem. Faz o próximo passo, que é mandar um WhatsApp muito rápido. Que é, aí sim, 1 minutinho, 2 minutinhos, no máximo, 1 hora depois, já automatiza ou já manda um WhatsApp dizendo, eu sei que você existe, oi, tudo bom, meu nome é Thiago, eu trabalho em tal empresa, vi que você converteu aqui, os próximos passos são esses. Vamos marcar uma reunião, ou vamos fazer uma qualificação, tem algumas perguntas aqui para fazer por você, ou fazer uma pergunta para você para entender se faz sentido nós avançarmos e marcarmos uma conversa. Isso independe. O importante é, independente do canal que a gente escolhe, seja muito rápido. E isso vai mudar muito a tua operação de vendas. Cara, show de bola. Primeira coisa, então, é a gente ser rápido, lembrar que a ligação não morreu. Mas e depois que a gente tentou o contato, tentamos o primeiro contato, mandamos a primeira mensagem, a pessoa não respondeu. Quantas vezes eu tenho que testar? Eu tenho que parar por aí? Eu tenho que tentar mais 2 vezes? Qual que é? Legal. Então, a gente volta para uma referência que eu tenho bastante de conteúdo de marketing e vendas, que é a própria MeTime, em que eles têm vários estudos que mostram que 85% dos leads são ganhos até o 6º contato. E que no estudo que eles fizeram,
a maioria do cohort que eles separaram, que se eu não me engano é de 32% das empresas, desistem até o 4º contato. Então, só por essa diferença entre o 4 e o 6, de adicionar 2 tentativas a mais, existe um espaço estatisticamente válido de que você vai vender mais, de que você vai conseguir marcar mais reuniões. Então, ao invés de fazer a vinculação direta para a venda, mas focar em realmente ter mais reuniões marcadas pelo esforço que o marketing fez, adicionar 2 tentativas de contato a mais já vale a pena para fazer com que a tua operação seja mais eficiente. Então, de novo, aqui acho que não vale a pena a gente bater martelo com relação a números, se o número é 2, 3, 4, 5, 11, 12 ou 17, mas o que eu vejo por experiência é que a grande maioria das empresas que chegam até a gente e que a gente presta serviço aqui na Rise tenta menos do que deveria. Esse é o grande ponto. E aí o recado que eu queria mandar é, se for para pecar, vamos pecar pelo excesso de tentativa para ter, no mínimo, a tranquilidade de que eu não estou vacilando com o meu próprio dinheiro, com meus próprios funcionários, ou eu enquanto vendedor, ou eu enquanto pré-vendedor, de que eu estou ferrando a minha operação por falta de esforço. Esse é o maior sentimento de frustração que a gente pode ter, de que a gente poderia estar vendendo mais, poderia estar sendo mais eficiente, se a gente estivesse tentando mais. Não é contratando gente mais foda, não é fazendo uma revolução no modelo de negócio na empresa, não é mudando o roadmap de produto, não é entrando no oceano azul de um mercado super disruptivo. Não, é tentar mais. E se a gente fizer essa virada de chave de fazer talvez um excesso de tentativas e a partir disso for diminuindo conforme o feedback, diminuindo conforme os números, os dados forem nos mostrando, eu acho que esse é o caminho mais inteligente do que fazer o contrário, de tentar pouquinho e aí aumentar aos pouquinhos. Eu acho que é mais inteligente fazer o contrário. Vamos tentar bastante, esgotar a quantidade de tentativas que a gente vai fazer, e se a gente começa a receber uns vai tomar no cu ou para de me encher o saco, beleza. Aí a gente vai diminuindo e se adaptando, sabe? Boa. Cara, legal. E imagina que não tem um número mágico, então isso varia conforme tamanho de empresa, ticket médio, etc. Então, como eu estou bastante acostumado com o mercado de software, eu tenho os benchmarks na cabeça dentro de empresas SaaS. Então, mas como a gente sabe que a gente fala com um monte de negócio diferente, um monte de modelo de negócio diferente, acho que eu não quero me comprometer com um número para depois também... Dá uma regra de dedão legal aí pra galera. Pô, 6 tentativas de contato. Boa. Esse é o número que eu tenho em mente e que eu já sei que é menos do que... Vamos falar aqui... mais de 50% dos clientes que a gente tem na nossa carteira, e você sabe o quanto a gente enche o saco deles dizendo tenta mais, tenta mais, tenta mais. Então eu acho que existe muito espaço para o mercado. Se chegar no 6, eu já me sentiria um pouco mais tranquilo em dizer, cara, se você realmente tentou 6 vezes, dá lost nesse cara, dá perdido, porque eu já me sinto um pouco mais tranquilo de que eu não estou desperdiçando o tempo e o dinheiro do marketing porque o vendedor é preguiçoso e que ele só tentou uma vezinha, mandou um WhatsAppzinho, mentiu para ti que ligou, mas nem ligou, mandou um e-mailzinho que o cara não abriu e aí já desistiu. Se o cara faz isso, aí eu digo, cara, a culpa não é do marketing. Ainda existe espaço para você melhorar o teu processo. Boa. E aí, cara, beleza, estamos tentando ali conseguir o primeiro contato, tentamos muitas vezes, o cara respondeu, e agora? O que a gente faz para manter o interesse, a gente não ficar no vácuo na segunda pergunta ou na segunda mensagem que a gente enviar, para a gente conseguir eventualmente aí marcar uma call e desenvolver o projeto. Boa. E aí, para isso, a regra geral é que a gente precisa considerar os 5 elementos da construção de um fluxo de cadência. Porque é isso que a gente está conversando aqui, nessa segunda parte. A primeira foi o esforço de primeira tentativa de contato, e essa segunda é a criação de um fluxo de cadência. E esse fluxo de cadência ele tem que ter 5 elementos. Um a gente já bateu bastante nele, que é a quantidade de tentativas. Que é quantas vezes eu vou tentar. 1, 2, 3, 4 ou 5, 15, 16 ou 17. O segundo ponto importante que precisa considerar é os meios de comunicação. E a gente também já tentou falar um pouco mais sobre... presta um pouco mais atenção na ideia de tentar realmente botar a mão no telefone e ligar. Então, aqui cada empresa tem sua situação, mas importante é a gente alternar as tentativas de comunicação.
tentar por WhatsApp, tentar por e-mail, tentar por ligação ou por qualquer outro meio que a sua empresa tem de possibilidade de entrar em contato com aquela pessoa. Quanto mais possibilidades, melhor. E como a gente está falando de LinkedIn, acho que é super justo a gente adicionar também, por exemplo, a própria mensagem no direct manual do LinkedIn. Te adicionei no LinkedIn, mando uma mensagem para você, avisando que eu tentei te ligar, avisando que eu mandei o WhatsApp e dizendo que aqui é também eu tentando entrar em contato com você para a gente marcar uma reunião que possivelmente você também queria, que você levantou a mão, sabe? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o de duração. Por quanto tempo vamos tentar? As boas práticas dizem que um fluxo de cadência tem aí entre 2 a 4 semanas. Então, é tempo suficiente para você mandar uma mensagem espaçado o suficiente e tentar por tempo suficiente para que esse cara consiga repriorizar a agenda dele e talvez achar que hoje não dá para responder, mas talvez amanhã sim. Essa semana está corrida, mas talvez se esse cara me mandar uma mensagem semana que vem é uma boa. Então, o terceiro elemento é esse elemento de duração, de fazer testes e ver se eu vou fazer uma cadência extremamente intensa de 2 dias, fazer um monte por 2 dias, ou então eu vou tentar durante 3 meses entrar em contato com aquele cara. De novo, cada empresa tem sua realidade e aqui acho que vale a gente trazer essa média de 2 a 4 semanas de tempo de duração. O 4º elemento é o espaçamento. Faz sentido eu mandar um WhatsApp às 9 da manhã, às 9h15, às 9h30, às 9h45 e às 10? Ou o que eu acho bem, nunca vi uma operação que faz desse jeito. Faz sentido eu mandar um WhatsApp de manhã e um à tarde? Faz sentido eu mandar um WhatsApp hoje, deixo um espaço de um dia e mando um e-mail, tento fazer uma tentativa de ligação e o próximo WhatsApp é só 24 horas depois, para eu também não trazer esse senso de desespero. Então, aqui é importante a gente também fazer essa reflexão sobre qual que é o intervalo entre tentativas de contato que eu faço. E o último é o conteúdo por si só. Que mensagem eu vou mandar? Vou ser mais agressivo? Vou ser menos agressivo? Vou mandar um conteúdo antes? Eu vou mandar já as perguntas de qualificação por e-mail e por WhatsApp para economizar uma possível call de prospecção que eu faço depois? Tudo isso são hipóteses que nenhuma delas é mentira ou nenhuma delas é verdade. O que é importante da gente falar aqui é para quando você construir uma cadência de prospecção, você considerar esses 5 elementos e, a partir deles, você ir testando aquilo que vai funcionando mais ou menos. Cara, legal, tu complementou minha pergunta, falou exatamente o passo a passo, até entrando até em o que a gente vai escrever, de quanto em quanto tempo a gente vai tentar o contato, mas existe algum playbook, existe algum processo que já está estabelecido entre o que eu preciso mandar nas mensagens para manter o interesse até chegar no momento de fazer o convite da call? Legal. Eu acho que playbook não tem, porque cada realidade é uma. O que eu acho que é útil? Desde o começo, agregar valor. E mostrar interesse legítimo. Não seja chato. Isso. Não seja chatão e já se proponha a ajudar. Já mostra como que funciona o teu processo, já fala qual que é a tua expectativa entrando em contato, já tenta ajudar esse cara e seja um direcionador para que o processo seja conduzido baseado naquilo que é interessante para ele. Então, acho que essa é a grande dica pensando no playbook. Assim. Se a mensagem tem que ser escrita do jeito A ou do jeito B, se o texto tem que ser grande, formal ou informal, se tem que já convidar para uma reunião ou mandar um link antes, cara, eu acho que os testes mostram o que é verdade ou não. E aqui a gente não vale escrever em pedra para até não tirar a criatividade da galera que vai começar a testar e ver aquilo que faz mais sentido. Boa. Então, cara, eu acho que na prática a gente tem que parar de tentar ser um robô e concretizar tudo sempre. Né? Então, cara, não existe a mensagem de ouro que vai fazer as pessoas manterem o interesse. Não tem bala de prata que funciona para tudo e para todos. Perfeito. E aí, cara, foca em agregar valor e seja interessante. Ponto. Isso. E beleza, vamos partir do pressuposto que a gente conseguiu marcar a call. E agora?
tá feito o trabalho, não estaremos mais no vácuo, o que a gente faz para garantir que o cara vai aparecer efetivamente? Boa, essa é uma das maiores surpresas que a galera tem quando começa a fazer um deep dive aí no processo de pré-vendas, né? Nesse intervalo entre marketing e vendas. De achar que se o cara se interessou, se o cara levantou a mão, se eu conseguir, via marketing, mostrar ou pegar o interesse suficiente do cara para ele conversar com o vendedor, aí eu conseguir marcar uma reunião, aí, porra, é meio óbvio que esse cara vai aparecer na reunião, né? E, cara, não é. Por quê? A gente está falando com um ser humano. As pessoas esquecem das reuniões. As pessoas repriorizam as suas agendas. A pessoa volta para aquele pensamento de que, puta, ou eu vou resolver o meu pipinão aqui que está aparecendo na minha operação da minha empresa, ou eu vou conversar com aquela empresa, aquele vendedor que eu nem conheço ainda, nem sei se realmente vai me ajudar, nem sei se é isso que eu preciso agora. Puta, eu marquei aquela reunião só por impulso, mas na verdade tem outra coisa estourando aqui na hora. Puta, são N as justificativas, as desculpas e as coisas que acontecem para as pessoas não aparecerem nas reuniões marcadas. Ainda mais vivendo num país latino-americano, ainda mais vivendo no Brasil, em que as pessoas têm um medo de dizer não. As pessoas preferem dizer, Gabriel, sim, eu vou aparecer na reunião. Vou ver e te aviso. Vou ver e te aviso. E só porque ele tem medo de dizer, não, Gabriel, a minha prioridade agora é outra, não vou aparecer, então fique tranquilo, me prospecte daqui a algum tempo, mas agora eu não vou aparecer na reunião. Muita gente prefere marcar e não aparecer. Então, existe também um espaço bem legal de boas práticas que são super simples, fáceis de aplicar e que fazem a diferença entre bons 20% de taxa de no-show, que a gente chama, né? A taxa de não aparecimento em reuniões de venda, e que dá para diminuir esse número. E aí eu já vi várias operações frustrantes em que tinha 50% de taxa de não aparecimento. Ou seja, 50% das pessoas que apareciam nas reuniões, 50% dos leads que marcavam as reuniões não apareciam depois. Por quê? Porque não tinha esse esforço de confirmação, que é esse último bloco aqui do que a gente vai falar hoje, que é, se você marcou uma reunião, não marca para daqui a 2 semanas, não marca daqui a 1 semana. As boas práticas dizem para você marcar, idealmente, para agora. Então, você tem tempo agora para a gente fazer uma reunião de 20, 30, 40 minutinhos? Ah, não tenho. Quando você pode hoje ainda? Ah, hoje eu não posso mais. Eu estou descascando uma cebola. Uhum. A tentativa do agora, a tentativa do teu próximo horário livre. Ah, não, hoje eu não posso. Pode amanhã de manhã? E eu dando a sugestão. Eu não deixando essa responsabilidade para o lead dizendo, ah, eu te aviso e aí eu digo quando que eu posso marcar uma reunião contigo. Não, é a minha responsabilidade marcar uma reunião com você. E agora a gente está tentando. Não pode agora, não pode no teu próximo horário livre, não pode hoje, amanhã, e aí, no máximo, daqui a 2 ou 3 dias. E se por acaso o lead falar, ah, não, eu só posso daqui a 1 semana, também não tem problema. No máximo, você dá aquele check de interesse mesmo, só para saber. Mas, cara, só para entender, esse projeto é uma prioridade, faz sentido realmente a gente conversar agora, porque e isso é uma coisa que eu sempre fiz, Gabriel. Pô, agora teatrinho, né? Porque se não for interessante para ti agora, se essa conversa não fizer sentido para ti agora, não tem problema, cara. Eu não quero marcar uma reunião que você não vai aparecer. Mas se a gente marcar daqui a 1 semana, você vai aparecer? Jogar na sinceridade mesmo, assim. Porque daí pode ser que o cara fala, não, eu tô interessado, é só porque durante essa semana tá foda, e semana que vem, cara, vai ser prioridade, eu vou aparecer. Pô, você foi humano, você falou, cara, não me dá migué. Tipo, não passa a perna em mim. Ou pode ser que o cara fale, puta, Thiago, é verdade, cara, tá foda, não tenho tempo agora, fala comigo daqui a alguns meses. Beleza, eu tenho um não muito rápido e não desperdicei o tempo com alguém que não tá no timing de conversar comigo. Então, esse é o primeiro ponto, de tentar descascar a cebola de tempo de marcar essa primeira reunião e, se por acaso passar de 3 dias, fazer esse exercício de sinceridade para realmente dizer, cara, faz sentido agora ou não, e fazer a confirmação
Imagina que agora a gente marcou a reunião está marcada para amanhã, para depois da manhã ou para daqui a alguns diazinhos, e aí ter o esforço do lembrete, de relembrar que essa reunião existe. Então, o jeito que normalmente eu faço e as operações de venda que eu já gerenciei fazem é fazer uma confirmação de reunião por ligação, por WhatsApp, por e-mail, por invite de Google Agenda, de novo, mesclar as tentativas. Uma tentativa no período imediatamente anterior à reunião marcada, ou seja, se a reunião está marcada para hoje à tarde, eu confirmo hoje de manhã. Se a reunião está marcada para amanhã de manhã, eu confirmo na tarde anterior. Esse é o primeiro check, e depois eu faço um último ping rapidinho, 1 hora e pouco antes da reunião. É aquele lembrete para se o cara está na rua, se o cara realmente é esvoaçado e esqueceu, 1 hora antes eu dou um toquezinho bem rápido só para dizer, só para avisar, tá confirmada a nossa conversa para daqui a pouco, e aí eu até dou um senso de urgência dizendo, a agenda da pessoa que vai aparecer já tá fechada, já tá marcada, o cara vai aparecer, só quero confirmar para que realmente você vá aparecer na reunião. Então até meio que um ameaçozinho assim para o cara dizer, pô, não, de novo, não dá migué em mim. E aí, com isso feito, cara, as taxas de não aparecimento com certeza vão diminuir. Boa. Então a chance de você ficar no vácuo provavelmente vai cair bastante. É Então, para a gente resumir o episódio, seja rápido no primeiro contato, tente no mínimo 6 vezes ou numa média de 6 vezes aí, numa regra de dedão. Seja interessante, não seja o cara chato, não tente ser um robô, padronizar tudo para sempre as mesmas pessoas. Seja interessante, tente agregar valor. Use a técnica aí da cebola para tentar marcar o mais rápido possível a reunião. E, por fim, lembre o cara num período anterior aí pra gente garantir que o cara vai lembrar da call e vai aparecer. É isso aí. Fechou? Cara, Gabriel, esse podcast é uma call. Eita. Esse podcast é um episódio muito mais sobre esforço do que sobre inteligência. Esse é realmente, se você implementar isso e executar, você vai fazer mais, independente da dificuldade de uma venda complexa. Então, acho que essa é a palavra-chave que a gente tem que falar hoje. É mais esforço e que faz diferença para realmente você trazer a tua inteligência para os leads com maior quantidade para você vender mais. Boa. Então, puxa a responsabilidade para você, para de botar a culpa no marketing e vai vender aí. É isso aí. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se precisar de alguma coisa também, você pode clicar no primeiro link da descrição e falar com a gente aqui, que a gente vai ver se a gente pode te ajudar de alguma forma. Fechou? Abraço, te vejo no próximo episódio. Valeu, galera.